Passamos a palavra nesse momento ao Luiz Antônio Medeiros de Araújo. Luiz Antônio Medeiros de Araújo é auditor fiscal do trabalho, representante do SINAIT, e aqui ele fala em nome do presidente, senhor Marcelo Campos. Por favor, senhor Luiz Antônio, com a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite feito ao SINAIT para vir participar dessa audiência pública. Só uma correção, senador. O presidente do SINAIT é a doutora Rosângela Raci. Você está representando aqui o Marcelo Campos, que deve ser o quê? Secretário-geral, diretor do sindicato? Não. A presidente do SINAIT é Rosângela Raci. Muito bem. Mas por que entrou aqui Marcelo Campos, aqui, moçada, hein? Talvez tinha indicado Marcelo Campos, isso, e daí foi substituído por Vossa Excelência. Ok. Nós temos um PowerPoint a apresentar. Pois não. Ok. Nessa aqui, né? Bom, fazendo aqui uma breve retrospectiva, né? Acho que muitas coisas já foram faladas, e depois eu trouxe aqui alguns resultados que nós consideramos positivos já da fiscalização, já no seu dia a dia, em empregadores que já utilizam o ponto eletrônico, né? Bom, a portaria surgiu aí da constatação de existência de fraudes em ponto eletrônico, trazendo reflexos aí na saúde dos trabalhadores, no salário, previdência, fundo de garantia e por aí vai. A portaria, por incrível que pareça, ela vem trazer eficácia a direitos constitucionais. De nada adianta a Constituição Federal estabelecer jornada máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais se os controles de jornada são falhos, né? E isso era o que acontecia com os registros eletrônicos de ponto, até então utilizados antes da portaria 1510. Um dos objetivos da portaria, no seu contexto como um todo, é criar um campo neutro, né? Criar, o Canindé Pegado falou aqui que o controle, o empregador fica com a guarda daquele equipamento onde estão armazenadas as informações. Então, é importante que seja criado um campo neutro, que é o que acontece dentro daquele equipamento, em que as informações fiquem resguardadas de qualquer alteração, qualquer apagamento, qualquer violação. Por uma ação reflexa aí, também a portaria vem até combater, vamos dizer assim, a concorrência desleal entre empregadores. Se há empregadores que utilizam indevidamente os então registros de ponto eletrônico utilizados e faz alterações nas marcações, e com isso seus empregados trabalham além da sua jornada, e outros não fazem, um empregador fica em vantagem, vamos dizer assim, em relação a outros. Fiz esse pequeno quadro aí. O excesso de jornada causa fadiga, causa adoecimento, causa ocorrência de acidentes de trabalho, ocasionando afastamentos, ocasionando aposentadorias precoces, né? Ocasionando mutilações, causando reflexo na Previdência e, de uma forma reflexa também, um reflexo na sociedade como um todo, que termina custeando essa Previdência. O objetivo do SREP, que a gente fala muito do REP, o REP é o equipamento, né? Mas a portaria, ela traz o SREP, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto, que é constituído do REP, o equipamento, e do Programa de Tratamento de Registro de Ponto, né? O SREP, como um todo, ele visa registrar fielmente as marcações efetuadas, não sendo permitida qualquer ação que desvirtue os fins legais a que se destina. Ou seja, as marcações são feitas e essas marcações devem ser guardadas de forma a que não sofram qualquer alteração indevida. É importante também que a portaria 1510, em 2009, ela instituiu o SREP e estabeleceu o prazo de 1 ano para as empresas que adotam o registro eletrônico de ponto passem a utilizar o REP, e instituiu
como eu já disse, o programa de tratamento de registro de ponto, e, para isso, o prazo foi imediato, né? Então, o que entrou em vigor agora, no mês de abril, para o primeiro ramo de grupo de atividades, foi a obrigatoriedade da utilização do REP. A obrigatoriedade do programa de tratamento já havia desde agosto de 2009. Aqui eu trouxe esse quadro que mostra aí, são o exemplo já de seis fiscalizações em empregadores que adotam ponto eletrônico. O empregador A são 2.000 empregados, foram constatadas 2.556 irregularidades relacionadas à jornada, né? Esse acesso à informação que a fiscalização passou a ter com o registro de ponto eletrônico é de fundamental importância para a eficácia das ações fiscais, né? Em muitos casos, seria humanamente impossível se constatar manualmente essa ocorrência, né? Essas 2.556 infrações ao atributo jornada. E veja, não é só o acesso à informação que a fiscalização passou a ter, é o acesso a informações verdadeiras, verídicas, né? Porque antes, mesmo que a gente conseguisse o acesso a essas informações, mas se essas informações não eram verdadeiras, certamente alguns empregadores, não estou dizendo todos, teriam feito alguma forma de que essas infrações não fossem demonstradas, né? Então, 2.556 irregularidades, prejudicando 746 empregados, e 2.335 irregularidades, prejudicando 968 empregados. Outro fato também, antes de a fiscalização utilizar essas informações em meio digital, essa análise era feita manualmente. Então, como essas multas não são per capita, ou seja, a multa não é para cada empregado encontrado em situação irregular, o auditor constatava 5, 6, 7 casos e citava exemplificadamente lá no auto de infração, né? Muitos desses autos, às vezes, terminavam caindo lá no Poder Judiciário, e alguns empregadores diziam: olha, eu tenho 2.000 empregados, o fiscal encontrou 5 casos de irregularidades à jornada. Isso foi uma coisa ocasional, né? Em alguns casos, infelizmente, sensibilizavam alguns juízes que chegavam até a proferir decisões que anulavam a auto-infração sob esse argumento. Agora não, agora a situação é outra. A fiscalização vai poder apontar todas as irregularidades que encontrar no atributo jornada e descanso, né? Então, já fica, espera-se, muito mais difícil de se utilizar esse argumento. Então, aí tem esses 4 exemplos. Tem esse exemplo aqui nessa segunda transparência de uma empresa com 13.000 empregados, onde foram apontadas 52.170 excessos de jornada. Esse excesso de jornada já em relação às 2 horas, né? As 2 horas que se admite pela CLT que o empregado exceda, essas 52.000 excessos são em relação a essas 2 horas permitidas. 13.000 irregularidades relacionadas ao descanso, 1.124 relacionadas à não concessão de intervalo interjornada e 3.492 irregularidades relacionadas à não concessão do intervalo intrajornada, que é o intervalo para descanso e alimentação durante a mesma jornada. E aqui eu trouxe um quadro também, um quadro demonstrativo de 2006 a 2012, em que são apontadas as ocorrências de autuações relacionadas ao ponto, que é relacionada a essa primeira coluna, o ponto, diferentemente do que foi anunciado aqui pelo senhor Márcio Milan, da Associação de Supermercados. Em 2012, foram lavrados 6.418 autos de infração relacionadas ao ponto. É verdade que não são todas em relação ao ponto eletrônico. Nessa autuação estão todas as irregularidades relacionadas a ponto, seja manuais, mecânicos ou eletrônicos. Mas, certamente, dentro dessas 6.418 autuações, estão autuações, sim, relacionadas a ponto eletrônico. Pelo menos eu sei que tem, que
foi um auto de infração feito por mim em 2011, 5.591, coincidentemente em uma empresa do ramo de supermercado. Essa autuação não foi, logicamente, pelo REP, porque o prazo, a vigência só entrou em 2012, mas foi em relação ao programa de tratamento de registro de ponto, que o programa utilizado por essa empresa estava irregular. Então, demonstra-se aqui um acréscimo, né? Em 2006 foi 2.353, agora em 2012 já quase triplicou o número de autuações relacionadas ao ponto. Nessa coluna jornada, essas autuações do ponto estão incluídas aí na quantidade de autuações de jornada. Também demonstra aí, em 2010 teve 13.919 autuações, em 2011 17.000, e em 2012 nós já temos 16.000 autuações. Certamente isso é já reflexo da utilização do ponto eletrônico por parte da fiscalização, que passou a ter esse instrumento aí para verificar o cumprimento do atributo jornada. Com o atributo descanso também, já verifica-se um aumento considerável aí de 2010, 15.000, 2012, 21.495 autuações. Né? Então, esse é um resultado que nós trouxemos para mostrar a utilidade que a fiscalização vem dando ao ponto eletrônico, proporcionando uma fiscalização, proporcionando tirar, vamos dizer assim, uma radiografia da empresa relacionada à jornada e descanso. Então, finalizando, queremos agradecer novamente ao convite feito para participar da audiência pública. Obrigado.